Para concluir, para a gente bater um papo, a gente pode ir também para um outro extremo, além dos brinquedos da intimidade, para os brinquedos da luta, do combate com o mundo material, né? Então aí nascem as crianças vão começar a querer extrair o grito dos materiais, a força, né, dos materiais. Então trabalhar com materiais mais duros, mais fortes, o prego, serrote, madeira, ou o pequenininho com um pau na mão, sai batendo em todo mundo, nas plantas, quebrando planta. Extensor da força da criança. Extensor da força muscular. E, por consequência, numa ética da sensorialidade, extensor da vontade, né? Estudos de neurociência, tem um filósofo chamado Richard Sennett, que ele tem um livro chamado O Artífice, que ele vai estudar um pouco essa coisa de uma ética da sensorialidade, né? E aí ele vai mostrar, assim, por exemplo, um músico, quando ele está tocando piano, quando ele chega numa desenvoltura na relação com o instrumento, ele toca já com tanta leveza que as teclas os dedos se soltam das teclas, ou da cítara, ou do violão, né? Os dedos flutuam sobre as cordas, né? Então, isso tem uma repercussão, pelo estudo que eles fizeram, de uma capacidade ética de saber soltar, né? De saber soltar o outro e não ser tão duro e perseguir aquele erro de alguém, ou de saber soltar o que nos faz sofrer, ou de saber, né? Então eles começam a estudar que essa porosidade dos sentidos, esse aprofundamento da sensorialidade, ele sai desse campo superficial que a gente vive, né? Do conforto, né? Do vício na visualidade, no hipnotismo, né? Da publicidade, né? Ou do consumo, ou do ter, né? E entra em campos mais recursos, mais profundos, com mais poder criador. O Nietzsche é que diz assim, o Nietzsche vai desenvolver uma ética, uma ética da solidão, assim, né? Uma virtude, a solidão como uma virtude moral. Ele vai dizer assim, fujam para a montanha, busquem a solidão que o ar é mais limpo. O gregário, o rebanho, ele condiciona a busca pessoal para uma dimensão da superficialidade, né? Então, ele vai propor uma estilização do caráter, né? Cada um próprio seja criador do seu caráter, né? Mas só é possível a gente trazer essas coisas para as crianças se a gente desenvolve essa capacidade porosa na percepção sensorial, que é esse campo de comunicação entre o fenotípico e o genotípico, o arcaico que a gente traz. E esse genotípico não está só na experiência humana, mas a gente vai lá no cérebro reptiliano, né? E nas experiências mais profundas dos seres na natureza, né? Então, quando a criança lida com as matérias duras, ela vai despertar também éticas da força, da vontade de ir até o fim, de se comprometer com aquela dificuldade e concluir, né? Ela vai recebendo esses valores no seu próprio corpo. Não precisa a moral da história, né? Não precisa uma pedagogização da experiência, né? A criança encontra essa repercussão em si própria, né? Isso está no âmbito da corporeidade, mas isso está no âmbito também da mitologia, das histórias, né? Do que se narra e pelo narrar, pela força simbólica dos mitos, acordar esses campos também na criança, por exemplo, né? Na cultura popular, né? Na voz do Tião, na forma do Tião caminhar, no jeito dele usar as palavras dele, de falar dos pais dele, né? Então, essas coisas são acordadas em outros campos e não só no brincar e no fazer, né? E é isso tem muitos ramos, né? E tem muitos campos de experiência dentro das matérias moles, das matérias fibrosas, das matérias duras, né?
tem repercussões em todos esses campos de sentido, né, da intimidade, da extroversão, né, os brinquedos da morte, da solidão. Eu fico dando esses nomes para poder a gente ir despertando, né, para mim também, e acordando e entendendo que tem todo esse espectro da dor, da alegria, do sol. Não é um idílio do brincar. Que a educação só quer a asepsia do brincar, só quer o brinquedo limpo, bonitinho, sem, né? Então, aqueles laboratórios clandestinos dos meninos abrindo um sapo no meio da mata para saber o que tem dentro ali, fascinado com dentro do mundo, a educação não quer muito falar desse. Não é que a gente vai aqui fazer uma proposição para abrir sapos, né? Mas quando o menino acerta o beija-flor para pegar a energia vital dele, comer o coração do beija-flor para melhorar a pontaria, né? Quando a imaginação dele empurra ele para uma experiência xamânica, né? Então é um interesse fenomenológico, não precisa também tipo, ensinar os meninos a matar beija-flor, né? Porque não dá mais também, né? Mas a imaginação tem esses interesses. A criança está buscando essas coisas, né? Então a vida está dentro disso. Isso é vida real. Isso é educação. Né? Isso é uma forma de educação. Né? Mas isso é também não de um modo assim inocente. A gente precisa acordar em nós essa delicadeza. Senão a gente não percebe. A gente precisa ter um compromisso mais profundo com nós mesmos. Assim. Senão não percebe. Senão a gente não entra, senão a gente não dialoga, senão a gente não potencializa, né? Senão é sujeito a gente enrijecer, negar, fazer também asepsias, né? E não promover um crescimento mais vivo, mais claro. Eu fui num trabalho eu acompanhei, porque eu trabalhei um momento assim, muito vivo, muito legal com a Renata e o David, do Território do Brincar. Né? E eu construí, junto com eles, e um professor Marcos, a Soraya, o argumento do filme. Né? Então, em alguns momentos, eu estava muito junto da Renata, vendo as imagens e acompanhando. Às vezes, eles me mandavam de onde estavam. Mas, numa dessas, eu fui no Maranhão com eles, na praia de Oiteiros. E eu vi uma experiência pedagógica muito especial, assim, que não se diz pedagógica, não se pretende pedagógica, mas é. Que é um português que vive, né, que tem um estaleiro, você conhece lá? Eu conheço a história. Ah, sim. Então ele construiu fugindo da ditadura do Salazar, ele construiu um catamarã, aquele barco de 2 quilhas, pequenininho para ele, e fugiu de Portugal pelo mar, sem documentos, sem nada. E foi parar lá nessa praia. E ficou lá e começou a ver o trabalho dos pescadores. O tipo de embarcação, Maranhão é muito rico em embarcações. Tem uma carpintaria naval belíssima, assim, diversa. Na própria região em que ele está, ali em Cururupu, no arquipélago de Cururupu, tem estaleiros incríveis assim, de carpintaria tradicional naval. Mas aí ele viu a dificuldade dos pescadores e começou a implantar, ensinar os caras a usar o catamarã, que é um barquinho leve e que faz curvas rápidas, e eles pescam a pescada amarela lá, que é um peixe que às vezes exige uma mobilidade maior. Assim. E nessa, o catamarã entrou no Maranhão. Né? Mas o que é interessante disso é que ele tem um estaleiro e que as crianças ficam nas bordas ali daquele negócio. Né? E interagem com aquilo, e às vezes vão lá e roubam uma ferramenta, ou pegam emprestado ali, ou não pegam emprestado, mas está na mesa, vai lá e constrói os barquinhos dele. Então são barquinhos muito bem construídos, porque... Diferente, por exemplo, dos barquinhos construídos pelos meninos no Ceará, porque eles já têm outras... Os meninos no Ceará, por exemplo, fazem suas jangadinhas, mas botam, por causa do peso do vento na vela e da água na vela, eles põem um tijolo, um barro, uma coisa, para a jangadinha não virar de um dos lados. Os meninos de Oiteiros vão nos carros dos anos 80, que estão as sucatas, aí no radiador tem chumbo, derrete o chumbo, faz um molde na terra, derrama o chumbo quente e enfia uma tala. Aí fica aquele peso. Aí ele põe embaixo do casco do barco. E aquilo fica abaixo do casco e equilibra o peso do barco no vento. Né? Então são estudos já bem mais sofisticados por conta dessa vivência no estaleiro. Né? Mas o estaleiro, assim, não é autorizado a entrar para brincar, mas também não é proibido. E aí é uma margem muito tênue, assim, porque às vezes
os meninos vão lá naquela de construir, vão lá na mesa pegar uma coisa, aí quem está construindo, o carpinteiro, está meio invocado porque o trabalho dele não está dando certo, e vai em cima, menino, tu não pode pegar aí, o menino já se... Então tem um negócio, uma disputa ali, uma vida real. Não é uma vida bonitinha, toda organizadinha, polida, né? É uma vida real, assim, sabe? Então, são experiências pedagógicas que, se a educação soubesse ver, cuidaria de um lugar desse com muita atenção, com muito carinho. E é muito sintomático, porque a escola de Oiteiros, ela é em cima de um morro, a vista linda para o mar, e a escola é de costa para o mar. E não tem nenhuma janelinha. É duro, né? É duro. Então, a educação está negando toda a tradição dos pais, o conhecimento, o que está vivo, pulsando ali. Né? Aí eu perguntei para os meninos, o que vocês estão estudando? Vocês têm arte na escola? Sim. O que vocês estão estudando na aula de artes? A gente está estudando sobre os semáforos, os sinais de trânsito. Aí só tem um sinal de trânsito na cidade, um semáforo. Eu fui procurar, só tinha um.